Então vamos lá, eu queria que você assistisse esse vídeo que eu vou te mostrar agora, de um pai protegendo um filho. Nesse outro caso aqui temos um ataque também de pitbull, mas o rapaz aqui estava totalmente preparado. Aí ele estava armado, o pitbull vem para cima dele, da filha, e ele dá um tiro e mata o cachorro. Qual que é a sua opinião? Evitou um ataque, né? Olha o dono chegando todo desesperado. Eu queria que você também assistisse esse outro vídeo aqui agora, de um pai protegendo o filho. E mais esse outro vídeo aqui. Dá uma olhada como esse pai vai conseguir salvar a filha dele de ser atacada pelo cachorro nessa situação. Muitas pessoas falaram que ele deveria ter pego a criança no colo, saído correndo com ela, mas essa seria a pior opção. Quando você corre de um cachorro durante o ataque, você acaba aflorando o instinto de caça dele e a chance dele te perseguir para te morder é bem maior. O cachorro interpreta muito nossa leitura corporal. O que ele fez nessa situação foi ficar na frente da criança, se projetando de uma forma que ele parecesse maior do que o cachorro. Então abrir os braços, gritar, posicionar o corpo para frente de uma forma mais ofensiva foi a melhor forma de afastar esse cachorro. Por que eu pedi para você assistir esses vídeos aqui? Vou dar minha opinião. Tudo bem? Irmãos, meu nome é Jacob e eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês sobre proteção. Recentemente no Twitter, né, antigo Twitter, X, eu vi um vídeo e eu infelizmente perdi esse vídeo, que foi de onde me veio a ideia de fazer esse vídeo aqui para vocês. Queria ter trazido ele aqui, mas era um depoimento de um pai que estava caminhando com uma filha. A criança estava num carrinho de bebê e ele tinha acabado de passar por uma situação parecida com essa, onde ele estava relatando ali meio que ofegante ainda, que um cachorro tentou atacar eles, né, principalmente a criança, e ele protegeu a filha do ataque desse cachorro com um canivete. E muitos comentários criticando esse pai vieram à tona no Twitter, lá no X. E a galera falando que ele não poderia ter feito isso, que era maltratar os animais, que já pensou se ele tivesse matado esse cachorro, como é que seria isso, como é que seria aquilo. Mas quase nenhum comentário elogiando a atitude do pai e praticamente nenhum comentário estava pensando na criança, né? Se o cachorro tivesse atacado a criança e matado a criança. E aí me veio a ideia de gravar esse vídeo. Eu sou um cara que estuda muito, lê muito e também pratico, né? É a questão de sobrevivencialismo, autoproteção, segurança pessoal. É engraçado o quanto que as coisas estão desvirtuadas, né? Estão mudadas, estão de ponta cabeça, porque as pessoas se preocupam muito mais com o animal do que com o ser humano. E aqui eu quero deixar claro, gente, eu amo animais, amo cachorro, tenho um cachorro aqui em casa, inclusive tá aqui no meu pé dormindo, mas numa situação de emergência, onde você tá com a sua filha, você tá com a sua esposa, ou mesmo você tá sozinho e vem um animal contra você, atacar você, não existe essa opção de você pensar em, eu vou machucar um animal ou vou matar o animal. Você tem que colocar em primeiro lugar a sua vida, a vida da sua família. E aqui eu quero já levantar a primeira bandeira, levantar aqui a primeira discussão, que é: pai tem que fazer papel de pai. Pai não pode nem pensar duas vezes. O cara tem que estar alerta, o cara tem que estar realmente com a cabeça sempre antenada, sempre protegendo a família. Seja somente a esposa, ou seja um filho, 2 filhos, 3 filhos. O pai tem que estar antenado, então não existe essa. E quando as pessoas criticam ou as pessoas levantam essa discussão, a gente vê o quanto o mundo ele tá de cabeça virada, né? Ou muitas pessoas não têm essa experiência de ser um pai de família, uma mãe de família para proteger. Aqui a gente está falando de pais, porque o primeiro vídeo que eu vi lá no Twitter foi de um homem falando. Os outros casos que eu achei aqui também, pesquisando no YouTube e em redes sociais, foram pais, né? Também homens. Mas eu tenho certeza que uma mãe também faria a mesma coisa, seja com a força física ou seja através de um utensílio, né? De uma arma branca para proteger o filho ou os filhos. Tenho certeza disso. Mãe é talvez até muito mais protetora do que um pai em situação de perigo dessa forma. Mas o que eu quero deixar claro aqui é justamente isso, que pai protege filho a qualquer custo.
independente da situação. E aqui eu estou trazendo um caso de ataque de animais, mas em caso de um incêndio, em caso de um afogamento, em caso de um acidente de carro ou um acidente em qualquer outra área, de qualquer forma, pai tem que fazer papel de pai. Porque se o cara não protege o filho, ele não deve nem ser chamado de pai, não deve ter nem esse papel. E aí o que a gente vê muito nos dias de hoje aí são pais frouxos, né? Homens que não assumem esse papel de pai, homens que são criados ali pela mãe até os 30, 35 anos e quando sai de casa não tem essa atitude, não sabem agir como um homem de verdade. E a gente está criando uma geração de homens frouxos, de homens frescos, de homens que não agem como pai de verdade, como esses 3 casos, esses 3 vídeos que eu mostrei para você antes. E por que eu tô querendo trazer essa discussão para vocês aqui? É porque a gente está vendo que cada vez mais o Brasil está numa situação difícil, numa situação violenta, numa situação que infelizmente parece que não tem mais volta. Aqui eu deixo exatamente a minha opinião / conselho para você, que se você ainda é uma pessoa sedentária, uma pessoa que não pratica exercício, não faz atividade física, se você ainda é uma pessoa que não tem uma renda suficiente para cuidar da sua família por 6 meses em caso de um apagão, isso eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando sobre a questão de alimentação também, né? Que no canal eu já falei sobre isso. Mas existem vários canais no YouTube falando sobre sobrevivencialismo e sobre a questão de estoque de alimentos. Se você não tem um lugar seguro para caso aconteça um apagão, caso aconteça um blackout e você não tem para onde correr para esse lugar seguro, se você não é uma pessoa que faz uma arte marcial, não pratica uma arte marcial, seja da mais simples ou da mais avançada possível, se você não sabe golpe nenhum, se você não sabe se defender sozinho, sem ter arma, assim, você tá vivendo errado no Brasil. Ou se você tiver uma grana para sair do Brasil, ir pro Paraguai, ir pro Chile, ir pro Uruguai, ou Europa ou os Estados Unidos. Mas se você quiser viver aqui no Brasil, você tem que estar vivendo preparado, tem que estar vivendo em modo de alerta. O tempo está passando, o Brasil só está piorando. Em 2030 as coisas vão ficar muito piores. Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo falando sobre isso, deixe aqui nos comentários. Mas é importante que a gente tenha essa atenção. Então estuda sobre vivencialismo, estuda sobre autoproteção, sobre segurança pessoal. Eu estou muito centrado a gravar os próximos vídeos aqui, muito mais focado nesses 3 pontos, né? Sobrevivencialismo, autoproteção e segurança pessoal. E aqui nesse vídeo eu quero focar justamente sobre isso, para que você adquira uma arma branca, já que a arma de fogo ela é proibida, né, por lei, mas a arma branca não. E eu não estou falando aqui de você andar com um facão, estou falando para você adquirir um canivete. Um canivete onde ele vai te salvar de situações como, quem sabe, você precisar cortar uma corda, você precisar cortar uma algema de plástico, sabe? Você precisar, ou até mesmo fazer um furo em uma caixa, em uma garrafa. Você ter um canivete para se proteger ali, para usar de forma ativa ou de forma defensiva também. E aqui eu conto uma experiência pessoal. Todas as vezes que eu saio para passear com o meu cachorro, eu sempre saio com o meu canivete. Eu tenho 3 canivetes, né? Eu tenho um canivete que eu deixo dentro de uma bolsa, que eu sempre ando, uma mochila. Um canivete que eu ando sempre no carro, que ele tá guardado. E um canivete que anda sempre comigo, no meu bolso, né? Que é o que fica também do lado da minha cama. Como hoje a gente não pode ter arma de fogo por causa da lei, né? Quem sabe em breve consiga adquirir uma, mas por enquanto a arma branca é liberada. Então, irmãos, se você tiver condição, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo um link de um canivete, que é o canivete que eu uso. É um deles, né? Um dos que eu uso, que é o que eu mais gosto, que ele é bem resistente, ele é bem leve, o manuseio é bem fácil. Então, se você quiser adquirir, tá aqui na descrição. Obviamente, né? Deixando claro que se você adquirir, uma porcentagem da grana vai vir para mim, eu sou afiliado, então já estou deixando claro em relação a isso, mas é muito mais pensando na sua autoproteção, na proteção da sua família. Quem sabe numa emergência de você estar andando com o seu cachorro e vem outro cachorro para cima de você para atacar o seu, né, você consiga se defender, ou quem sabe você estiver andando com seus filhos, com a sua esposa, algo assim parecido possa acontecer, você ter como se proteger.
E como eu falei para você, por experiência própria, já aconteceu, nunca precisei usar. Acredito que arma branca ou arma de fogo também é como um seguro de carro, um seguro de casa, um seguro de vida. Você paga para ter aquilo, mas torce para nunca usar. Por experiência própria, eu nunca precisei ir até as vias de fato, mas em algumas situações sim, em algumas situações cachorros vieram a tentar atacar o meu. Eu tentei proteger de alguma forma, chutando ou me colocando à frente, colocando o cachorro no meu braço. E em uma dessas situações mais graves, eu tive que sacar o canivete e ficar de prontidão, porque se o cachorro pulasse para cima de mim ou do meu cachorro, eu ia agir. Mas, felizmente, não foi necessário chegar a essas vias de fato. Mas eu deixo aqui esse conselho para você, nesse vídeo. É um conselho de coração, é um conselho de um cara que estuda sobre isso, que vive isso no dia a dia. Não tem outra solução a não ser a gente tomar conta de nós, porque o Estado não toma conta, seja Polícia Civil, Polícia Federal, seja Guarda Municipal, não é nem por culpa deles, é porque realmente eles não dão conta, né? O contingente de pessoas ativas não dão conta. Você tá andando com seu cachorro na esquina e a pessoa vai estar assaltando, a polícia ela tá em outra área da cidade, preocupada com uma coisa muito maior, com assalto de banco, com outras coisas, protegendo pessoas mais importantes. E a gente que vive em cidade grande, a gente tem que ter essa autoproteção. Jamais estou falando aqui para você reagir a um assalto, reagir numa situação dessa com a pessoa tá com arma de fogo, jamais. A não ser que você seja uma pessoa preparada, que pratique artes marciais, mas lembre-se sempre que uma arma de fogo ela é muito mais poderosa do que qualquer golpe que você possa saber dar. Fique ligado nisso, tá? Não reajam a assaltos, não faça esse tipo de besteira. Só estou falando para você ter um canivete como uma autoproteção para casos urgentes. Esse vídeo aqui foi mais para alertar, para te dar esse conselho. Espero que você tome uma atitude na sua vida de ser uma pessoa que pratica um exercício físico, pratica atividade física, pratica alguma arte marcial, não seja uma pessoa sedentária, porque quando a urgência ou a emergência acontecer, esse tipo de gente, ela vai ser sempre a primeira pessoa a sofrer os danos, né? Então, cuidado, vamos brincar ali de imaginar numa situação de apocalipse zumbi, onde o zumbi vai estar correndo atrás de você e de um amigo seu, e quem tiver o corpo mais saudável ou quem tiver um ritmo de corrida melhor, vamos dizer assim, vai sobreviver, né? Quem conseguir saltar uma cerca, quem conseguir subir um muro, quem conseguir escalar de forma mais rápida, quem conseguir pular de uma altura maior, consegue sobreviver. É uma brincadeira? É uma coisa de se imaginar somente fictícia? Bom, fica na sua mente aí. Mas quem sabe uma coisa dessa possa acontecer, você seja a pessoa que conseguir escapar. Beleza? Assiste os outros vídeos que estão aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir, vai te ajudar de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo, irmão. Valeu!